Deus seja louvado por sua lei, por seus mandamentos, que nós venhamos ser instruídos a caminhar segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho dos ímpios. E nós vamos ler hoje, nós vamos refletir hoje na passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 até o 40. Nós vamos continuar falando sobre a relação entre Jesus e o Decálogo, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, e o assunto de hoje vai ser a lei do amor. A lei do amor. Vamos ler Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Então, aqui no verso 34, nós lemos sobre uma determinada reunião entre os fariseus. Para a gente entender melhor o contexto que está acontecendo aqui, isso aqui é a última semana da vida de Cristo. Isso aqui aconteceu na última semana antes de Cristo morrer. E nesta última semana, Cristo foi até Jerusalém, onde havia a grande celebração da Páscoa. E, por ser a celebração da Páscoa em Jerusalém, havia judeus de toda a Judéia, mas não só de toda a Judéia. Na verdade, todas as partes do Império Romano. A Páscoa era uma grande celebração dos judeus, imposta por Moisés, e essa celebração, ela convocava o judeu a estar na cidade de Jerusalém, onde havia os ritos, a cerimônia, eles sacrificavam o cordeiro, e por isso os judeus de todo o Império iam até Jerusalém. E é aí que começou a haver, neste contexto, uma preocupação dos líderes religiosos de Israel com a popularidade de Cristo. Alguns dias antes da Páscoa, Cristo havia realizado o milagre de ressuscitar Lázaro. Vocês lembram que Lázaro era um amigo de Jesus, já estava morto há 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro e, naquele contexto, como estava próximo da Páscoa, muita gente estava sabendo que o milagre tinha ocorrido. Os judeus do Império inteiro estavam sabendo, estavam chegando em Jerusalém e muita gente estava falando: vocês souberam o que Jesus fez? Vocês souberam o que Jesus fez? Ele ressuscitou Lázaro. E aí os líderes religiosos da época, os fariseus, os saduceus, começaram a ficar muito preocupados. Ele falou: não, agora que ele ressuscitou Lázaro, todo mundo está sabendo, está chegando a Páscoa, a fama dele está crescendo muito e nós vamos ter que dar um jeito. Então, a última semana de Cristo foi basicamente na semana da Páscoa, Jesus em Jerusalém, e Jesus enfrentando muita oposição dos líderes da época. Muita oposição, porque eles estavam com o plano de matá-lo. Eles só não sabiam ainda, até aqui, exatamente como é que eles iam conseguir, mas eles já estavam decididos desde a ressurreição de Lázaro. Isso era um propósito muito definido da parte deles. Nós temos que eliminá-lo, nós temos que matá-lo. E é claro que, em última análise, isso fazia parte do propósito eterno de Deus, de usar esse grande mal, esse grande pecado, para nos salvar. Mas esse é o contexto. Então, aqui, se vocês lerem capítulo 22, podem até voltar para o 21, vocês vão ver que é constantemente Jesus pregando no templo, e constantemente vinham os fariseus, os saduceus, ou seja, os líderes religiosos da época, para fazer perguntas para Jesus. Mas essas perguntas não eram feitas com um objetivo, a intenção de realmente aprender. Então não era que eles estavam interessados em aprender, eles estavam querendo
pegar Jesus em alguma contradição ou forçar Jesus a se contradizer. Eles queriam de qualquer jeito, até já estavam desesperados, em situação de desespero, para provar que Jesus era um falso profeta, que ele não deveria ser ouvido, que ele estava a serviço de demônios. Era isso que eles queriam provar. Mas eles não conseguiam, porque pergunta após pergunta, questionamento após questionamento que eles faziam, Jesus dava respostas sábias, inteligentes. Eles ficavam sem saber o que falar. E aí eles falavam: quem que a gente vai perguntar agora? Aí o outro perguntava mais alguma bobagem. Mas Jesus dava uma resposta para eles. E assim foi, até que não teve mais jeito, eles falavam: vamos ter que prender, vamos ter que matar. E aqui está, então, nesse contexto, uma das perguntas que eles fizeram. No verso 34. No verso 34, nós vimos aí, que os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérpretes da lei, experimentando, lhe perguntou. Então, eles se reuniram. Olha só a situação de desespero. Porque eles precisam se reunir para planejar qual pergunta a gente vai fazer. Então já sabem que é algo que, vai lá e pergunta. Não, eles se reuniram para pensar em alguma coisa para poder arrumar uma contradição. Por isso que a expressão aí, e experimentando, está vendo o verso 35? Experimentando quer dizer que eles querem pegar Jesus. É isso que essa expressão significa, experimentando. Então não é com uma intenção boa. E isso já nos ensina algo muito importante, prático no nosso dia a dia, meus irmãos. Saiba que a partir do momento que vocês começarem a se posicionar de maneira honesta, de maneira correta no seu trabalho, na sua universidade, onde quer que for, na sua família, vai ter gente fazendo isso com você. Se você começar a dizer: não, eu sou a favor disso daqui, porque isso aqui é certo, vai começar a ter gente querendo pegar você em uma contradição. Vão querer fazer você parecer contraditório. Essa é a reação natural, pecaminosa, da natureza pecaminosa, quando o ímpio não consegue provar que você está errado, que a sua posição está errada, que ser correto está errado. Ele vai querer fazer com que você pareça contraditório para que ele não precise lidar com a sua posição correta. E é isso que aconteceu com Jesus. Bom, se a gente não vai provar que Jesus está errado, pelo menos a gente vai mostrar que esse princípio aqui contradiz outra coisa que ele diz. Então, essa é uma característica dos ímpios naquele tempo e continua sendo a característica dos ímpios até o dia de hoje. E a pergunta que eles fazem é: mestre, no verso 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quando eles perguntam aí sobre a lei, eles estão perguntando especificamente sobre os mandamentos dados por Moisés. E eles querem que Jesus diga qual é o maior deles, qual é o mais importante, qual é o mais significativo. E Jesus responde dizendo que o maior, o grande mandamento na lei, no verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos aí, eles são mandamentos que se encontram na lei, ou seja, se encontram no Pentateuco. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, etc., se encontra em Deuteronômio capítulo 6. Então, se vocês abrirem Deuteronômio 6, está lá: amarás o Senhor teu Deus, está escrito isso aqui. E no do verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
está em Levítico 19. Isso é muito importante porque tem gente que pensa que esses dois mandamentos são mandamentos novos que Cristo deu. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não são mandamentos novos que Cristo deu. São mandamentos que já tinham sido dados por Moisés. Então, lá no Velho Testamento já estava escrito: amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. O Velho Testamento nunca autorizou ninguém a ter qualquer tipo de situação, de atitude, de pensamento que não fosse de amor a Deus ou que não fosse de amor ao próximo. Moisés o tempo inteiro incentiva a amar ao próximo. Mas não tem aquela passagem que Moisés diz que se alguém fizer mal para você, ou fez alguma coisa que você não gostou, você pode odiar essa pessoa por ter feito isso? Não. Isso nunca existiu nas leis de Moisés. Não tem nenhuma passagem dizendo: você não gostou de tal pessoa, então aí você pode odiar essa pessoa. Não. Moisés ensinou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é isso aqui que Jesus está repetindo. Qual é o grande mandamento na lei? E como nós vimos ontem, não existe nenhum mandamento de Cristo, não existe nada que Cristo tenha ordenado no que se refere à moralidade que não tivesse já ensinado na Escritura. Quando Cristo mandou amar o próximo, já estava escrito. Quando Jesus ensinou: não matarás, já estava escrito. Quando Jesus ensinou: ame a Deus sobre todas as coisas, já estava escrito. Quando as pessoas perguntavam para Jesus: Jesus, qual é o caminho da vida eterna? Jesus citava os mandamentos que já existiam. E aqui, então, a resposta de Jesus não é a respeito de um mandamento inexistente que ele deveria de dar, mas é a respeito de uma compreensão dos mandamentos que já existiam. E é nesse contexto que nós precisamos entender com muita clareza e profundidade a ideia de resumo. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem entender a Bíblia bem, vocês têm que aprender a fazer bons resumos. Isso é uma coisa que muita gente não vai pensar, mas é algo que Jesus ensina aqui. Então, aqui Jesus está dizendo que, quer dizer, ele não está dizendo que havia um monte de mandamentos no Velho Testamento e agora esses mandamentos não valem mais porque agora só tem 2. Não é isso que ele está dizendo. Não está dizendo: antes tinha um monte de mandamento ali e agora esquece que está muito grande essa lista e eu vou deixar só 2, é só seguir esses 2 e tá bom. Não é isso. Porque em Mateus capítulo 5 ele diz que não é isso. Nós temos isso ontem. O sentido aqui não é que muitos mandamentos substituem 2. Mas o sentido é que dentre todos os mandamentos que já existiam, esses 2 resumem todos eles. Resumem. Então, Jesus está dando um resumo e nós precisamos aprender a fazer resumos também. Como assim aprender a fazer resumos? Bom, se você perguntar para mim, pastor Frank Brito, explica para mim o que é o Evangelho. Aí você me pergunta o que é o Evangelho. Tem várias maneiras que eu posso responder a sua pergunta. Uma das maneiras que eu posso responder a sua pergunta é falando assim: começa lendo em Gênesis, termina lendo Apocalipse e você vai aprender o que é o Evangelho. Então, o Evangelho vamos lá que eu vou ler a Bíblia inteira e nessa leitura você vai ver o que é o Evangelho. Ou posso falar: leia o Evangelho de Marcos. Aí o Evangelho de Marcos começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, leia Marcos, você vai estar no Evangelho. Ou eu posso te dar uma explicação em 5 minutos. A minha explicação em 5 minutos
ela vai ser mais resumida do que você ler o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. É uma explicação mais longa. Então, ou eu posso também ler para vocês o Credo Apostólico. Todos aqui conhecem o Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um resumo do Evangelho. Ou seja, para uma pergunta que você faz para mim, o que é o Evangelho, eu posso dar uma resposta mais longa ou uma resposta mais curta. A minha resposta curta, e aí que entra a grande importância do resumo, a resposta curta, ela é correta na medida em que ela destaca os pontos principais daquilo que é o Evangelho. Por exemplo, se você me perguntar assim, o que é o Evangelho? Aí eu falar para você, o Evangelho é que Deus nos ama muito e Ele nos quer fazer bem. E se você for um cara trabalhador, Deus vai se agradar disso. E se você for um bom marido, Deus vai te agradar disso. Bom, essa resposta que eu dei contém algumas verdades. Se for um bom marido, você é agradável a Deus. Se você for um trabalhador, você é agradável a Deus. Mas tem um problema muito sério com a minha resposta. Na minha resposta que eu acabei de dar, eu não destaquei os pontos principais do Evangelho. Eu não falei da morte de Cristo, eu não falei da sua ressurreição. Se eu der um resumo do Evangelho, eu não falar da morte de Cristo, eu não falar da ressurreição, não é o Evangelho. Ou seja, quando nós falamos sobre o Evangelho, tem um monte de coisa que você pode falar, que é bom, que é agradável, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, mas existem pontos principais, e esses pontos principais resumem o todo. Por isso que a sua capacidade de fazer resumos reflete o seu entendimento das coisas que você pretende resumir. Se você fizer um resumo, as coisas que você destaca no seu resumo mostra se você entende aquilo ou não. Então, se eu pedir, resume para mim o Evangelho. Se você não falar que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou no terceiro dia, você não entendeu o Evangelho. Porque o seu resumo está chamando a atenção para coisas que não são principais. Fala para mim do Evangelho. O Evangelho é que Deus quer me abençoar. É verdade que Deus quer abençoar? Isso é verdade. Mas isso não é o centro da questão. Eu estou deixando de fora o centro. Nós podemos ver isso em relação a outras coisas também. Por exemplo, se eu falar aí, presbítero Kleber, como é que foi a sua semana? Falo, presbítero Kleber, como é que foi a sua semana? Se o presbítero Kleber falar para mim, bom, segunda-feira eu acordei, e aí eu levantei da minha cama, e aí eu abri a porta do banheiro, e aí eu olhei no espelho, e aí eu peguei as escovas de dente, aí foi falar assim, peraí, cara, você está dando uns detalhes que não é o que eu quero saber. Esses detalhes, você levantou a cama, que você pegou as escovas, você pegou a pasta, não são as coisas mais importantes da sua semana. Você está focando nas coisas periféricas. Se alguém perguntou como é que foi a sua semana, o que você vai contar? Você vai contar todos os detalhes que hora você escovou o dente? Não, você vai contar o quê? Os momentos mais importantes. Se você falou com alguém importante, o que aconteceu? Se você trabalhou, se você saiu para algum lugar, são os momentos mais importantes. Da mesma forma, se alguém nos pergunta o que é evangelho, e nós não focamos no principal, que é a pessoa e obra de Jesus, se a gente fica falando de coisas periféricas, o que é evangelho? Eu ganhei uma casa própria. Eu fui na igreja e ganhei uma casa própria. Eu não tenho dúvida de que todo mundo que ganha casa própria, porque Deus abençoa aquela pessoa. Porque se Deus não quisesse, você não teria casa, né?
Mas esse não é o principal do Evangelho. Não é se você tem a casa ou não. O principal do Evangelho é a glória de Deus revelada na pessoa e na obra de Jesus. Estão entendendo a importância de fazer resumos? Como que você resume o que é Evangelho? Como que você resume a Bíblia? Como que você resume o que é a palavra de Deus? Alguém pergunta assim, qual é o assunto da Bíblia? Quais seriam as coisas que você destacaria? Dependendo do que você destacar, eu vou saber se você entendeu ou não entendeu. Se alguém te perguntar qual é o personagem principal da Bíblia, se você não responder Deus, se você não responder Jesus, se você não responder o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não entendeu nada. O principal da Bíblia sou eu. Você não entendeu nada. O que significa ser cristão? Resume para mim o que significa ser cristão. Se a tua resposta for ser cristão, aí tu fala assim, é porque eu não posso cortar o cabelo. É porque eu faço isso aqui, eu faço aquilo outro. Se a tua resposta não tiver como centro Jesus, a glória de Jesus, que é a palavra de Jesus, você não entendeu nada. Nada. Então a forma com que a gente resume as coisas. Se vocês leem Atos dos Apóstolos, quando Lucas, o autor de Atos, ele vai resumir o que os apóstolos pregavam, pode ler Atos, ele vai falar, chegou em tal cidade e pregaram a Cristo, e pregaram a Jesus, e pregaram a palavra. Isso é Lucas resumindo qual é o assunto da pregação. O assunto da pregação é Jesus. Será que as pessoas olhando para nós, elas vão perceber que esse é o centro de nossas vidas? Então, esse é o poder e a importância de resumir. Resumir, o seu resumo revela se você entendeu um pouco. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Jesus falou que o resumo da lei é o amor. Ou seja, se você pegar todos os mandamentos de Moisés, se você pegar toda a lei, se você pegar todos os profetas, tudo que os profetas ensinaram sobre como devemos viver, sobre o que é santidade, sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus, toda a lei, Deus só está exigindo uma coisa de você, amar. Se você leu os mandamentos, não concluiu isso, você leu errado e não entendeu. Se a sua conclusão sobre os mandamentos de Deus, sobre as exigências de Deus, é que Deus exige alguma coisa que não seja amor, a nossa conclusão está errada, nosso entendimento da lei está errado. Toda a lei se resume, as palavras de Cristo aqui, no amor a Deus e no amor ao próximo. Nisso se resume toda a lei, segundo Cristo. Então vocês sabiam que a luz da Bíblia, a luz do que nós temos aqui, a luz do que os apóstolos depois vão ensinar nas epístolas, nas cartas, o ensino de Jesus é que nós fomos salvos e nessa salvação nós fomos libertos. E nessa liberdade que nós não tínhamos quando nós éramos escravos de Satanás, escravos da carne, escravos da cobiça, a nossa grande liberdade é que nós temos liberdade de fazer tudo e absolutamente tudo, desde que tudo que façamos seja com amor. Então você pode, o que eu posso fazer? Você pode fazer absolutamente tudo que você quiser, desde que isso seja feito com amor. Eu vou repetir, porque isso é algo que a igreja
muitos aqui estão esquecendo. Você pode, diante de Deus, fazer tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, desde que você faça com amor. E muitos vão questionar isso, vão pensar, peraí, eu posso fazer tudo o que eu quero desde que você faça com amor? A resposta é sim. O problema é que os homens não sabem o que é amor. Os homens, pela depravação natural de nosso ser, pelo nosso pecado original, nós andamos e nascemos, como diz o início do Catecismo de Heidelberg, nós nascemos com a tendência de odiar a Deus e odiar o nosso próximo. Os homens, por natureza, por aquilo que nós herdamos de Adão, não sabemos o que é amar. E por não sabermos o que é amar, muitas vezes nós definimos o amor de maneiras que não é o verdadeiro amor. E por isso que Deus, em sua misericórdia, em sua graça, além de ter nos dito que nós podemos fazer o que nós queremos, desde que seja com amor, Ele nos deu uma lei para explicar o que é. Então, a lei de Deus, o que é a lei de Deus? O que são os 10 mandamentos? Uma resposta bem curta para vocês. Os 10 mandamentos são uma explicação do que é amor. É isso. Os 10 mandamentos explicam amor. Vamos ver o que Paulo disse isso, mesmo sendo de Cristo. Paulo repetiu isso em Romanos capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. O apóstolo Paulo diz assim, ó, no verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, verso 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então aqui Paulo está explicando que não devais, não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então você só tem, em última análise, uma obrigação em relação ao seu próximo, amá-lo. Tem alguma coisa que Deus exige de você nas suas relações com o seu próximo, além de amá-lo, que não seja amá-lo? Não, nenhuma. Essa é a única obrigação que você tem com o seu próximo. E nessa obrigação que você tem com o seu próximo, a obrigação de amá-lo, você deve entender que amar ao próximo, que é o mandamento de Levítico 19, é cumprir a lei em relação ao meu próximo. E aí Paulo vai citar no verso 9 vários mandamentos. O primeiro aí, ó, não adulterarás. Ou seja, quando Deus falou não adulterarás, Ele estava dando uma explicação do que significa amar ao meu próximo. Um dos significados de amar ao próximo é não adulterar. Ele diz, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, o que Paulo está citando aí? Ele está citando os mandamentos do Decálogo. Então, se você voltar lá em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, quando Moisés revelou os 10 mandamentos, vão ter esses mandamentos aqui. Então, você vai encontrar lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima do céu, nem embaixo da terra, etc, etc, etc. Não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão.
guarde o dia de descanso, honre teus pais, não mate, não adultere, não roube, não minta, não cobice. Os 10 mandamentos. É esse mandamento que Paulo está citando aqui. E Paulo está explicando aqui, então, que guardar esses mandamentos é o significado de amar. Ou seja, o amor na Bíblia não é como homens corruptos, principalmente na mídia, ensina um mero sentimentalismo. As pessoas acham hoje que amor, eu senti um negócio assim na minha barriga, então é amor. Pode ser uma grande perversão. Porque amar é cumprir a lei. Verso 10. O cumprimento da lei é o amor. Por isso, por exemplo, que não existe amor entre homossexuais. É impossível haver. Por que não deve haver homossexualidade? Por que a homossexualidade está errada? Porque as pessoas devem amar umas às outras. As pessoas devem amar o seu próximo e a homossexualidade é um ato de falta de amor pelo próximo. Então, como não há amor na relação homossexual, por isso que a homossexualidade é pecado. Por que não devemos reconhecer que uma pessoa que é um transexual, por que nós não devemos reconhecer que aquilo que ela está fazendo é certo? Porque reconhecer o que ela está fazendo é certo é uma falta de amor por ela. Se eu falar para a pessoa, não, está certo você querer mudar os seus órgãos, você não está sendo amoroso com essa pessoa, porque você está permitindo que ela se engane, você está permitindo que ela minta para si mesma, você está permitindo que a ira de Deus recaia sobre ela. Isso não é amor. Então, todas as suas obrigações para com o seu próximo são obrigações de amor. E se você falta com amor por elas, você está pecando contra elas. E a lei de Deus é o que define o que é verdadeiro amor. Ou seja, verdadeiro amor aqui, Romanos 13, que é a mesma ideia que Jesus traz lá em Mateus 22, não é o que você sente que é amor. Não é o que você acha que é amor. Mas é o que a lei de Deus define como sendo verdadeiro amor. Então, não importa o que você sente, o que o fulano sente, por aquela mulher que tem lá no trabalho dele. Se não é a esposa dele, é adultério, e se adultério não é verdadeiro amor. Eu sou casado, mas eu sinto amor por aquela mulher. Mentira! Isso não é amor, é ódio. Adúlteros são odiosos, não é só amorosos. Mas eu senti, seu sentimento é odiado por Deus porque ele é odioso. Deus odeia a face de adúlteros porque Deus é amor. Por isso que Deus odeia adúlteros, porque ele é amor, e por ele ser amor, ele ama o que é reto, o que é justo, e não o sentimento perverso e imundo de adúlteros inimigos de Deus. Adultério não é amar. Adultério é odiar. Adúlteros odeiam a mulher com que deitam. Sem contar que odeiam os filhos que deixam em casa. Nada disso é amor. Vamos parar de permitir com que o mundo dite o que é amor. Adultério não é amor. Mentir não é amor. Furtar não é amor. Homossexualidade não é amor. Adorar falsos deuses não é amor. Dizer para uma pessoa de uma falsa religião que ao respeito sua religião, isso não é amor, porque a falsa religião viola o primeiro mandamento e o amor é o cumprimento da lei. Então, Deus permite que você faça tudo, desde que seja com amor. E o amor é o cumprimento da lei.
Decide com amor. Então, ame seu próximo, seja livre. Seja livre, amando ao teu próximo como a ti mesmo, e faça tudo o que você quiser, amando o seu próximo como a ti mesmo. E se você fizer isso, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai mentir, você não vai adorar falsos deuses, você não vai fazer má escultura, porque você vai fazer tudo o que você quer com amor, em cumprimento à lei de Deus. Não existe maior liberdade do que essa. O mundo mente para as pessoas dizendo que liberdade é fazer as coisas com falta de amor. Que tipo de liberdade é essa que você vive sem amor? Isso não é liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis filhos. Se o Filho não vos libertar, você vai continuar mentindo para si mesmo, achando que ama, e todo o seu amor não passa de mentira, não passa de engano. Adúlteros não amam, assassinos não amam, mentirosos não estão amando. Quem segue falsas religiões não ama Deus. Eu tenho sentimento de amor por Deus. Não, amor a Deus é somente na verdadeira religião. Na religião da Bíblia. Amar é o cumprimento da lei. E é por isso, então, que o Senhor Deus, Ele deu a sua lei em 2 tábuas de pedra. Vocês lembram lá em Moisés, a lei de Deus foi revelada em 2 tábuas de pedra. No Egito, o amor havia se esfriado, não havia amor mais no Egito. Os reis do Egito, os faraós do Egito, haviam se tornado, o faraó havia sido dominado pela crueldade, o Egito havia sido dominado pela crueldade, o amor havia se esfriado no Egito e por isso havia falta de liberdade, não havia mais liberdade para aquele povo. Então, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, vou resumir agora o Pentateuco para vocês, igual Jesus resumiu. Qual é a história do Pentateuco de maneira resumida? Deus se irou com a falta de amor que havia no Egito. E tendo se irado com a falta de amor que havia no Egito, ele decidiu se revelar para aquele povo que era o seu povo. E ao se revelar ao seu povo, ele queria que o seu povo construísse uma nova civilização, um novo país. Esse novo país, essa nova civilização, seria regida pelo amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Pentateuco é isso. Essa é a lei dos profetas. Como você lê todas aquelas leis de Levítico, é para um objetivo. Para que vocês, israelitas, iniciem uma nova sociedade, um novo país que não seja como o Egito. Ou seja, que não seja fundamentado no ódio a Deus e no ódio ao próximo. O que era o Egito? Uma civilização fundamentada no ódio. O que é ódio a Deus? Idolatria. O que é ódio a Deus? Heresia. O que é odiar a Deus? Adorar por meio de imagem, tomar o seu nome em vão, inventar heresias sobre ele, inventar falsos deuses. Isso é odiar a Deus. E o que é odiar o próximo? Desonrar os pais. Não respeitar a vida. Não respeitar a propriedade privada do meu próximo, que não roubarás. Não respeitar que o meu próximo tem direito à verdade. Então, esse é o tipo de sociedade que Deus disse, vocês não podem construir esse tipo de sociedade. Vocês têm que construir uma sociedade edificada, fundamentada sobre o amor. E aí Deus falou, eu vou te ensinar para vocês o que é amor. E aí por isso que Deus deu os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é como se Deus sentasse com você e falasse, vou te explicar o que significa amar. E lá no Egito, o faraó não ensinou a amar, mas eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E estou te conduzindo para a terra da liberdade, onde vocês vão ter que amar a mim e ao teu próximo. E aí que ele diz, eu sou, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus deu 2 tábuas. Então a primeira tábua
se você observar os primeiros 4 mandamentos, esses primeiros 4 mandamentos, eles dizem a respeito do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Então aí Deus está exigindo fidelidade a Ele. Você deve ser fiel a Ele como o único Deus que existe. Você deve reconhecê-lo como o único Deus que existe. O segundo mandamento: não faça imagens de Deus, não adore a Deus por meio de imagem. Essa é a essência do segundo mandamento. Por que esse mandamento é importante? Porque se você vai ter um relacionamento autêntico e sincero com alguém, esse relacionamento precisa ser com a pessoa da maneira como ela realmente é. Você já teve aquele tipo de amizade que no dia que a pessoa descobre algo que ela de repente não gostou sobre você, ela já rompe com a amizade e já não é mais teu amigo. Então isso não é uma amizade real. A verdadeira amizade, ela envolve a autenticidade. O que é a autenticidade? É a pessoa se relaciona com você como você realmente é. Se a pessoa com que ela se relaciona, você precisa ser alguém diferente de quem você realmente é, não é um relacionamento autêntico. Ela não está se relacionando com você realmente, está se relacionando com o outro você que ela pensa que você é. O verdadeiro relacionamento é um relacionamento sem máscaras. Então, isso tanto na amizade quanto no casamento. Muitos casamentos causam muitos problemas porque as pessoas dentro de casa fica difícil você continuar a ser alguém que você não é. Então, a ideia do segundo mandamento é que você não pode querer se relacionar com Deus com base em alguém que ele não é. E como assim se relacionar com Deus com base em alguém que ele não é? É isso que acontece quando você cria imagens. Qualquer imagem que você cria de Deus é uma falsa representação de Deus. Você está dizendo, Deus é assim, mas na realidade Deus não é assim. Na realidade, Deus não é daquela maneira. Deus quer que você se relacione com Ele da maneira que Ele se revela. Porque a maneira que Ele se revela é a maneira que Ele realmente é. Quando você fica fazendo pinturinha de Jesus, você está fazendo pinturas que não é como Jesus realmente é. Jesus não é daquela maneira. Um dos maiores surpresas que muita gente vai ter quando chegar no céu, vai ter aquele grande dia que a gente espera, né? O dia que eu mais espero é o dia que eu vou ver o rosto de Jesus. Eu anseio demais por esse dia. Quando eu vou olhar para Jesus e Ele realmente vai estar na minha frente e eu vou poder dar um abraço nele. Ele está com o corpo dele. Só que muita gente vai chegar lá e se estiver seguindo muitas pinturas que tem aí, vocês vão ver, o rosto de Jesus não é como esse que está nas pinturas. Eu vi um crucifixo. Se você olhar para aqueles crucifixos, você está vendo como Jesus não foi crucificado. Eles pintam os crucifixos, tem a gotinha de sangue aqui, tem a gotinha de sangue aqui. Vocês acham que era só aquela gotinha de sangue ali? Lê Isaías. Isaías diz que ele estava mais desfigurado do que qualquer outro filho dos homens. Mais desfigurado do que qualquer outro filho dos homens. Aquilo ali não está fazendo você lembrar da crucificação, está fazendo você se esquecer da crucificação, porque está levando a sua mente a ter uma concepção sobre Cristo crucificado que não condiz como realmente foi. Não condiz como realmente foi. Vocês sabem, vocês lembram da história de quando os 3 reis magos foram visitar Jesus na manjedoura, quando ele nasceu na manjedoura? Quem lembra dessa história? Levanta a mão. Vocês lembram, né? Eu posso dar uma informação para vocês que essa história nunca existiu. Estou falando sério, vou explicar para vocês.
não esses diz a Bíblia que magos foram visitar Jesus, ok? Mas não diz que foram 3, não diz que eram reis e não diz que era manjedoura. Eles foram visitar Jesus na casa dele 2 anos depois que ele já tinha nascido. Não foi no momento que ele nasceu, foi 2 anos depois que ele tinha nascido, não foram 3, eles não eram reis. Pergunta, por que a maioria das pessoas pensa que foi assim? Porque vocês ficam no Natal vendo aquelas cenas, não tem aquelas cenas do Natal? E aí mostra eles lá na manjedoura, mas depois em casa leia Mateus 2 e veja se é manjedoura. Não é. E veja se é 3, veja se é reis, nada disso. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu estou dando um exemplo de como essas imagens criam em nossas mentes coisas sobre Deus que não são reais. Lá no deserto, o povo criou uma imagem de Deus em forma de bezerro. Pergunta, Deus se parece com aquele bezerro? Então, o segundo mandamento tem como objetivo proteger uma verdadeira relação de amor com Deus, porque vai ser uma relação com Deus da maneira que Deus realmente é, e não da maneira que os homens imaginam. Vocês têm que ter um encontro com Cristo da maneira que Cristo realmente é, e não conforme os homens imaginam que Ele foi. Como é Deus, da maneira que Ele é. E aí vai ser um relacionamento autêntico, e aí vai ser um relacionamento de amor. Então, os 4 mandamentos estão te ensinando como que se ama a Deus. Como é que é amor a Deus. Reconheça Ele como único. Não faça imagens dEle. Não tome o nome dEle em vão. Ah, eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo, não tenho tempo daquilo outro. Para começo de conversa, o 4º mandamento diz que você é obrigado a ter tempo. Porque existe um dia que é um dia dedicado ao Senhor. Então, se você diz que nunca tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo disso, você já está querendo criar um tipo de amor que não é o amor que a lei ensina. Então, a lei vai te ensinar o que é amar de verdade. Então, por isso são 2 tábuas. E esses primeiros 4 mandamentos, reconheça o Deus como único, não faça falsas representações dele que não condiz com a verdade, não tome o nome dele em vão, e guarde o dia do Senhor. Está ensinando você a se relacionar com Deus em amor, em autenticidade. E os 6 últimos mandamentos estão te ensinando a se relacionar com o teu próximo. E nessa relação com o próximo, da mesma forma que se a gente dizer que ama Deus e não está cumprindo a lei conforme os primeiros 4 mandamentos, se a gente disser que eu amo o próximo e não cumprir os 6 últimos mandamentos, também não é um amor real. E dentro disso, refletindo aqui um pouco sobre amor ao próximo, nós falamos ontem que cada um dos mandamentos, eles têm um aspecto não só externo, mas eles têm um aspecto interior. Então, por exemplo, quando Moisés diz que para amar o próximo, você não pode matá-lo, vocês têm que lembrar do que a gente viu ontem, da explicação que Jesus dá desde Gênesis 2, desde Gênesis 3, Gênesis 6, Gênesis 9. E depois que Jesus repete no Sermão do Monte, que não matarás inclui o matar físico, mas também existem outras formas de matar. Tem gente que mata com a língua, tem gente que tem palavras de morte. Jesus chama isso no Sermão de raca. A palavra raca, no Sermão do Monte, Jesus estava se referindo a palavras de morte. Tem gente que humilha o próximo com as suas palavras e pode não estar matando com
fisicamente, mas está matando a alma do seu próximo. Então, não matarás, por favor, não interprete não matarás como se você fosse um fariseu que acha que não matarás é só o ato externo. Interprete o não matarás como Moisés ensinou, que inclui uma proibição de matar o nosso próximo com a língua e até de matar o nosso próximo em nosso coração. Então, quando a gente fala que os mandamentos refletem e ensinam o amor, isso pressupõe que os mandamentos devem ser entendidos não só no ato externo, mas na própria intenção do coração e nas próprias palavras. O 7º mandamento, não adulterarás. Será que adultério é somente se eu consumar o ato sexual? O que Moisés ensinou, o que Salomão ensinou, o que Jesus ensinou? Que o adultério, ele começa já no coração. O adultério, ele pode existir em palavras. Tem homens que vai falar, não consumei um ato. Mas o adultério já existe quando nós abrimos a nossa boca, de repente, para falar com uma mulher, e nós falamos palavras, se você falar palavras já com uma dupla intenção. Com a intenção de alcançar alguma coisa, já adulterou com as palavras. Ou quando já planejou, você está com a intenção de fazer alguma coisa. Está querendo fazer, já adulterou. Ah, foi Jesus que ensinou isso? Sim, Jesus ensinou. Jó ensinou também. Provérbios ensinou. Moisés ensinou. Toda a lei de profeta ensinou. Foi só Jesus. Falamos sobre isso ontem. Toda a Bíblia ensina isso. Honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe vai muito além. De repente você chama sua mãe, você fala com palavras respeitosas com ela. Mas honrar o pai e mãe vai incluir a sua forma de pensar em relação a ele. Provérbios enfatiza isso em várias passagens, quando critica, por exemplo, os filhos que têm um sentimento de desprezo pelo ensino de seus pais. Eu não precisa você falar algo para estar violando o 5º mandamento. Você tem aquele seu um filho que tem um sentimento de desprezo pelas coisas corretas que o seu pai te ensina. Já está desonrando aos pais. E o mesmo vale para todos os mandamentos. Por quê? Porque o amor é o cumprimento da lei. E dentro disso tem algo muito interessante, que é a carta de Tiago. Se vocês puderem abrir a carta de Tiago aí. Tiago, capítulo 1. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, olha só que ele fala sobre a lei perfeita da liberdade. A lei perfeita da liberdade, ou seja, os verdadeiramente livres são aqueles que observam, que cumprem a lei. Agora, olha só o que ele diz no verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o seu próximo como a ti mesmo, fazeis bem.
Então ele vai falar sobre o texto de Levítico 19, que manda amar o próximo. E ele diz, se você amar o próximo, você está fazendo bem. E aí eu quero dar um detalhe para vocês. A carta de Tiago inteira é um comentário de Levítico capítulo 19. Okay? A carta de Tiago inteira, tudo que Tiago ensina na carta, ele está explicando Levítico 19. Então vamos abrir Levítico 19 que a gente vai ver um detalhe. Então, lá em Tiago 2, que a gente lê, Tiago 1, ele fala sobre a lei da liberdade. E Tiago 2, ele fala sobre a lei do amor. Agora vamos ler Levítico 19. Vamos ler a partir do verso 9. Levítico 19, 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não embuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, presta atenção. Tudo o que Tiago diz na carta dele está escrito em Levítico 19. Eu vou dar um resumo aqui. Vocês podem ler com mais profundidade em casa. Por exemplo, tem a parte da carta de Tiago, que Tiago fala sobre o pecado da língua. Ele fala, meus irmãos, a gente tem que controlar a nossa língua. Isso é o que Levítico 19 fala contra os mexeriqueiros. Quando Tiago fala para amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando de Levítico 19, verso 18. Quando Tiago fala sobre não fazer acepção de pessoas, ele fala, não faça acepção de pessoas. Tiago 19 fala sobre isso, sobre não fazer acepção de pessoas. Quando Tiago fala sobre repreender o próximo, no final da carta, ele fala lá, se algum irmão tiver desviado do caminho, procure ele, converta-o, e quem converteu o seu próximo estava fazendo uma grande obra do Senhor. Aqui fala, não deixarás de repreender o teu próximo. Então, depois Tiago também fala contra aqueles que não estavam pagando, os jornaleiros. Ele diz, vocês estão contratando pessoas e não estão pagando o salário deles. Diz lá em Tiago. Levítico 19 fala sobre pagar as pessoas em dia. Então, tudo, não tem nada em Tiago que não esteja em Levítico 19. Qual é o ponto aqui? Que assim como Cristo em Mateus 22, ele ensina que toda lei se resume em amar, quando Levítico 19 está dizendo todas essas coisas aqui, o que ele está querendo ensinar? Ele está ensinando a amar. Ele está dizendo que amar é você não furtar, não mentir, não usar de falsidade,
ele fala, se você tiver a tua vinha, você vai separar uma parte da vinha para dar para os pobres. Ele está dizendo, tudo isso aqui que ele fala, na verdade, são aplicações dos 10 mandamentos. Se você parar para pensar, quando ele fala assim, ó, tem aquele pobre que ele não tem que comer, Levítico 19 aqui. Então você vai separar, você planta na colheita, ele fala assim, dessa colheita, tem uma parte que você vai reservar para os pobres. Porque eles não têm que comer. É isso que está falando aqui. Qual mandamento é esse dos 10 mandamentos? É não matarás. Por que não matarás? Porque não matarás, como nós aprendemos ontem, não é só pela letra puxar a arma, puxar alguém. Se alguém está passando fome, como o Tiago vai falar em Tiago 2, o teu irmão está passando necessidade. Então a vida dele, está em risco. Porque ele não tem que comer. O que Tiago diz? Você deve se preocupar com o pobre que dá algo para ele comer. É não matarás. Quando ele fala aqui, ó, não farás justiça no juízo, isso envolve inclusive mentira. Quando ele vai falar sobre os mexeriqueiros, a fofoca, é o nono mandamento, não dirás falso testemunho. Você vai acusar alguém falsamente no juízo, dizer que ela fez, a pessoa não fez. Isso tudo está no nono mandamento. Então, o que eu estou mostrando para você é o seguinte. Uma palavra que resume toda a lei. Qual é essa palavra? Amor. Aonde existe uma explicação do amor? Nos 10 mandamentos. E o resto do Pentateuco é o quê? São aplicações circunstanciais dos 10 mandamentos. Então, quando Moisés diz, olha só, se alguém roubar, tem que devolver o que roubou. Ele está aplicando o 8º mandamento. Lá em Êxodo 23, ele fala assim, ó, se alguém roubou tal coisa, então pague 5 vezes o que você roubou. Roubo é o quê? 8º mandamento. Então toda lei é isso. Toda lei é o amor. Toda lei e os profetas é Deus explicando o amor. É isso que Jesus diz. De forma que quem lê esses mandamentos e não chega no amor, não entendeu nada. Se você lê Moisés e não entende que tudo ali é amor, você não entendeu o que você leu. E eu quero finalizar lembrando vocês das pragas do Egito. Quando Deus destruiu o Egito, ele destruiu o Egito através das famosas pragas, né? A praga dos gafanhotos, teve os piolhos e, por fim, morreu os primogênitos. História que todo mundo conhece. O que poucos se dão conta é que Deus enviou aquelas pragas por amor. Deus enviou aquelas pragas por amor. Porque amor, como acabamos de ver, não é sentimentalismo, mas o amor é ação. O amor é prática. E quando Deus enviou aquelas 10 pragas, era Deus dizendo para o seu povo, meu povo, eu te amo. E porque, meu povo, eu te amo, eu não vou permitir que o Egito abuse de você. Eu vou tirar do Egito, eu vou te salvar do Egito com mão forte. Nem que eu tenha que matar até o último Egito, porque eu te amo. Cada praga do Egito era Deus dizendo para ti, Israel, Israel, minha noiva, Israel, minha mulher, eu vou guerrear por você. Eu vou lutar por você. Eu não vou permitir que Faraó te humilhe, porque você é a minha mulher. Então Deus nos deu exemplo de amor. Como é que Deus nos deu exemplo de amor no Êxodo? Mostrando que Ele é um Deus que é como um homem corajoso de atitude que interfere para salvar e proteger a sua mulher. Foi assim que Ele mostrou que Ele ama. Através da ação. A noiva do Senhor
Essa é a expressão usada pelos profetas, meus irmãos. Israel era a noiva do Senhor. E a verdadeira Israel continua sendo a noiva do Senhor. Estava sendo humilhado no Egito e Deus resgatou com mão forte. E é assim que nós amamos de verdade, através de ações. Por isso que os 10 mandamentos revelam ações concretas. Você vai agir para honrar os seus pais. Você vive a sua vida assim. Você pratica a sua vida assim. Você vive para defender a vida. Você age para defender a vida. Você age para honrar a sua esposa. Não adulterarás. Veja que todos esses atos englobam, incluem atitudes, ações, práticas. Isso é amor. Como o nosso Deus nos ensinou a amar. Quando Ele desceu dos céus, apareceu no meio da sarça para se revelar a Moisés e para dizer: eu vim defender a minha noiva, eu vim para defender a sua vida, eu vim para defender a sua propriedade, eu vim para defender a verdade, eu vim para defender a sua honra, porque é assim que o amor é. O amor são atitudes, o amor é prática. Então essa é a lei do amor. A lei dos 10 mandamentos são a lei do amor. E não permita que ninguém te diga que há algum ódio sendo ordenado por Deus. Deus nos ensinou a amar, mas a amar de verdade. E por isso Ele nos deu os 10 mandamentos, 10 leis de amor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pelas tuas leis amorosas, pelas tuas leis que nos ensinam o verdadeiro amor, não como o mundo ama, mas como o nosso Deus nos ama. Obrigado, Senhor Deus, por guerrear por nós. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar com tanto amor a ponto de Jesus Cristo ter sido entregue na cruz por amor a nós. Que nós não venhamos a amar com meras palavras, mas que nós venhamos a amar com as nossas obras, com as nossas atitudes. Continue nos ensinar, Senhor, sobre a lei do amor. No nome de Cristo eu oro.